Oi pessoal, eu me chamo Thais Garcia, sou da área de sustentabilidade. Estamos aqui para mais um episódio da série de podcasts Nossos Compromissos 2030. Os compromissos que são metas públicas da M. Dias Branco em sustentabilidade. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a Cici Machado, gerente da área de Cultura e Clima Organizacional. Cici, seja muito bem-vinda. A gente agradece a sua presença para a gente bater aqui um papo muito gostoso sobre diversidade, inclusão, cultura, clima, tá certo? Se apresenta para o nosso público te conhecer. Oi, gente, um prazer estar aqui. Fiquei super feliz com o convite, Thaís. E falando um pouquinho de mim, eu tô aqui na M. Dias Branco há 18 anos. Hoje eu estou como gestora da área de cultura e clima organizacional, mas atuei ao longo dessa jornada no RH, né? Já morei em outros estados também, trabalhando com pessoas de outras unidades, vivenciei algumas incorporações e hoje eu estou muito feliz com esse novo desafio e ainda mais feliz pela oportunidade de compartilhar algo que é tão precioso para a gente, que é a nossa cultura e que são os desafios de diversidade e inclusão. E assim, para a gente já ir começar a falar sobre o assunto, o tema de diversidade, não só diversidade, inclusão, equidade, né? Todos esses assuntos eles estão aí dentro da esfera do capital humano. E na agenda de sustentabilidade da M. Dias Branco, esse tema apareceu como um tema super prioritário. Eu sei que a gente tem aqui uma ODS, que é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável específico para a equidade, né, e promoção de mulheres. Enfim, a gente está nessa agenda que também é global e a M. Dias Branco também está corroborando com essa agenda. Foi assumida aí uma meta, né, de promoção de mulheres, né, na realidade ter 40% de mulheres na alta gestão ou na liderança, né? Fala pra gente como é essa meta, explica um pouquinho de quais vão ser os desafios, o que está no escopo dessa meta. Olha, Thaís, conectando aí com a ODS, né? E também com o papel que a gente sabe que a companhia tem na sociedade, né? Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos aí 51% da população é composta por mulheres, então essa se tornou uma das grandes metas pra gente. E quando a gente fala em alta gestão, também conecta muito com o nosso negócio. Essa meta, ela conversa com a nossa estratégia, porque a gente está falando aí do grupo de pessoas, né, que lidera a organização nessas transformações, que decide, né? E para nós já é uma alegria, a gente comemora muito, porque o nosso conselho, né, ele já tem aí um percentual muito relevante de mulheres. Temos uma presidente, né, do conselho, e eu acredito que essa diversidade ela promove muita inovação para a gente, traz muitas ideias diferentes para esses desafios tão complexos que a gente enfrenta, né, no nosso negócio. Isso faz também com que a gente tenha time mais engajado, né, com que a gente tenha realmente pessoas aí compromissadas com a transformação cultural que a gente quer promover, né? Quando a gente fala em equidade de gênero, é sempre importante a gente lembrar que é mudança de entendimento. Não é que a gente está falando aí de competição, né, entre os gêneros, ou que a gente está aí falando que homens precisam ser demitidos para que mulheres assumam essas posições. Pelo contrário, a gente está falando de oportunidades iguais, né? De fazer com que a equidade aconteça, que é essa igualdade de oportunidades. Então, essa é uma meta super importante para a gente, é muito desafiadora, né? Mas a gente tem um engajamento muito importante da nossa alta gestão com relação a essa meta e todo o time, né, tá participando aí de treinamentos, né? Tá entendendo a importância, porque algo que é muito importante para a gente também é que não seja só uma meta para que as pessoas vejam, mas que essa transformação aconteça verdadeiramente nas nossas relações, no dia a dia, e que transmita aquilo que nós somos, né? A gente não quer que seja só para aparentar que nós temos mulheres na liderança, mas que essa gestão diversa
faça a diferença para a organização e, consequentemente, para todo mundo que faz parte dela. Os nossos colaboradores, os nossos parceiros externos, todos percebam que realmente há valor na diversidade. Maravilha. E você falou da palavra-chave, né? Transformação cultural. Esse ano a gente tem um direcionamento estratégico na companhia, né? São várias frentes de estratégia e uma delas, né, que está aqui dentro da nossa diretoria de Gente, Gestão e Sustentabilidade, é o projeto de transformação cultural. Então, dentro dele, ao longo desse ano e dos próximos, estarão aí previstas várias iniciativas, né, para fazer com que a gente possa estabelecer esse ambiente para alcançar essa meta. Né? Quais são as principais iniciativas que já estão acontecendo, que vão ser implementadas e que vão ter aí conexão diretamente com essa meta de mulheres na liderança? Ótimo você ter perguntado isso. Eu acredito que essa transformação ela é como uma jornada, né? E um passo super importante foi a própria definição da meta. A gente já tem isso como uma prioridade de todos nós para que a gente possa trabalhar. Enquanto área, né, que tem aí capitaneado essas iniciativas de transformação, nós temos investido muito em diagnóstico, em entender qual é o cenário da M. Dias Branco, em entender o que é que se tem de melhor de prática no mercado, e para que a gente possa definir qual é o melhor caminho para a gente. Sim. Então a gente parte sempre muito desse diagnóstico, desse bench, para que a gente defina quais são os passos que fazem sentido para a gente dar. E nós temos iniciado bastante com educação, com sensibilização, porque a gente acredita que esse letramento no tema é super importante. É super importante que a pessoa compreenda o que é diversidade, o que é inclusão, o que é viés inconsciente, Sim, que é algo que faz com que a gente escolha, né, com base nas nossas crenças, nas nossas experiências, e que vai realmente colocando os tijolinhos aí da diversidade e inclusão no dia a dia. Para isso a gente tem uma agenda, né, em que a gente utiliza datas comemorativas para reforçar os temas, mas também a gente tem disponibilizado conteúdos muito importantes, né? Treinamento sobre diversidade e inclusão. Temos aí que acabou de acontecer o evento, né, da Semana de Diversidade. Então a gente quer que todos façam parte dessa transformação cultural e que realmente reflita o nosso propósito, os nossos valores no dia a dia, né? Que é o respeito. A gente fala muito de como o respeito ele norteia, né, as nossas relações aqui, as nossas decisões. O quanto a gente tem também investido no nosso canal ético, né, para que realmente não haja nenhum tipo de discriminação e que a gente faça valer o nosso valor do respeito. Muita transparência a gente tem com relação a esse canal. E lançamos aí a política, né, de direitos humanos, diversidade e inclusão, traduzindo tudo isso que a gente vive aqui no dia a dia, né, para que as pessoas realmente vejam, tanto no ambiente físico, isso traduzido, como na forma como nós nos comportamos, né, como nós interagimos aqui dentro. Então, e nesse sentido, vem os embaixadores da diversidade também, é um grupo super importante, muito diverso e que alimenta a gente, né, no sentido de estar olhando também para os grupos minoritários, né, que é super importante, mas estar olhando para a realidade de cada colaborador, né, é diverso. Então, a gente tem aí um grupo de pessoas super plural, nós somos uma empresa riquíssima de culturas, a gente está no país inteiro, em vários estados, e temos pessoas com ideias diferentes, Sim. né, com background, né, com histórico também diferentes, com experiências que podem contribuir de forma que a gente agregue com cada um. Então, mas eu sempre gosto de dizer, essas iniciativas de educação fazem toda a diferença, porque ao longo da nossa história, a gente vai ali assimilando informações, muitas são positivas, outras não, e também ainda há muita desinformação a respeito do tema. Então eu convido todo mundo sempre ficar muito atento às oportunidades de se capacitar sobre o tema, porque isso faz a diferença no dia a dia, quando a gente Sem fala. dúvidas. Cici, bacana isso que você falou, né? Eu sei também que a M. Dias Branco tem uma meta aí voltada para índice de satisfação, de atingir 80% em pesquisa de índice de satisfação dos colaboradores, está muito ligada a clima organizacional,
Fala um pouquinho para a gente dos principais desafios que estão aí ligados a essa meta que é tão desafiadora. É uma meta muito importante porque fala de como os nossos colaboradores percebem o ambiente de trabalho e tudo que está relacionado a isso, né? A minha liderança, se eu estou sendo ouvido, como eu me relaciono com os meus colegas, enfim, tudo que está envolvido aí com o ambiente de trabalho, essa pesquisa ela vai abordar. E aí a gente entende como é que as pessoas estão vivenciando o seu dia a dia, se está sendo de forma positiva ou negativa. E também facilita muito aqueles pontos em que a gente pode atuar de forma mais direta para transformar, que é isso que a gente quer, né? Entendi. E enquanto, né, a área de cultura e clima, a gente tem fortalecido muitas iniciativas voltadas para reconhecimento. Então a gente tem aí o Mandou Bem, que os líderes fazem o reconhecimento dos seus times. A gente tem o Líderes que Inspiram, em que a gente coloca aí os próprios líderes para compartilharem as suas boas práticas e reconhecemos aquilo que tem feito a diferença, tem trazido inovação para o negócio. Bacana. E a gente também reconhece muito as pessoas por tempo de empresa, né? Que é o nosso Receita de Sucesso. E a gente conversa muito com a nossa liderança sobre a importância de estar fazendo isso diariamente. O quanto a gente precisa, né, reforçar aquilo que a gente tem de bom. E é interessante que a gente faça isso uns com os outros também, né, Thaís? Que no dia a dia, todo mundo aqui constrói o clima. Eu sempre falo que o ambiente de trabalho, ele não é do CNPJ, M. Dias Branco. Ele é das pessoas da M. Dias Branco. A empresa, ela não é só um CNPJ, ela é composta pelas pessoas que fazem o nosso dia a dia. Então, quando eu também estou tratando a Thaís, né, com gentileza, quando eu tô colaborando, quando eu tô respeitando, quando eu tô de fato fazendo com que a Thaís tenha vontade, brilho no olho de vir trabalhar todos os dias, porque ela vai trabalhar com a Cici, eu tô fazendo isso acontecer. Então eu sempre digo, o clima organizacional, ele é de todos, para todos e com todos. Senão, ele não acontece de forma positiva. Enquanto área, né, novamente voltando aqui para a nossa perspectiva de cultura e clima, a gente também tem uma preocupação muito séria com a saúde mental do colaborador. A gente acredita muito que a segurança psicológica, para que eu possa ser quem eu sou, né, para que eu tenha liberdade para expor minhas ideias, para que realmente eu possa ter uma abertura de comunicação com a minha gestão. Então a gente capacita muito a nossa liderança nesse tema, e tem trabalhado a segurança psicológica com os nossos líderes constantemente. E a gente acredita muito no atendimento psicológico também. Então, é muito diferente, né? Assim, é um diferencial hoje para a M. Dias Branco a gente ter quase todas as unidades aí de forma presencial e o online para todo mundo, né? Todo nosso colaborador hoje ele pode ter acesso a esse atendimento psicológico. Então, para nós, favorecer um ambiente de trabalho positivo, onde as pessoas possam se sentir produtivas, contribuindo, né? E mantendo essa segurança de que eu posso contribuir sendo a Cici, sendo quem eu sou, transforma realmente o dia a dia e faz com que as pessoas tenham saúde, né? Que é o que a gente mais quer, né? A gente quer que as pessoas entendam que o nosso propósito é alimentar e inspirar as pessoas, né? E para isso começa com o nosso colaborador, começa comigo, vindo fazer a diferença todo dia e alimentando esses sonhos, né? Eu sempre digo, eu tenho esse sonho de que todo colaborador que trabalha aqui com a gente possa dizer que é feliz trabalhando. Apesar de que a gente sabe que felicidade não é não ter problemas. É diferente. É diferente. Mas é aquela sensação de completude, de que eu estou contribuindo e me sentindo realizado. E para isso, cada um de nós é uma peça fundamental, né? Então a gente conta com todo mundo para que a gente atinja essa meta. Bem falado, e assim, a gente não é um agente passivo nessa questão do clima, né? Como você bem colocou, nós temos que ser, na realidade, ativos e engajados, porque depende também da gente promover um bom clima, né? Independente se a gente está numa posição de liderança ou não, onde nós estivermos, nós temos ali influência na vida de um parceiro de trabalho, né? Então esse ambiente, aí entra muito forte o respeito, os valores, o sacre, né? O nosso respeito, as nossas atitudes colaborativas, enfim, tudo aquilo que vai promover um bom ambiente. Então a gente não pode ficar esperando
né, que somente a empresa como CNPJ traga as iniciativas, a gente faz parte dessa empresa. Isso então, mesmo. a gente tem uma corresponsabilidade em promover esse bom ambiente, né? E aí você já falou de algumas iniciativas, mas eu imagino que muitas áreas também estejam envolvidas, né? Afinal, a gente está falando aqui de algo que é muito maior do que uma área, né? Ele vai aí sobrepor todas as áreas. Como é que as demais áreas e os próprios colaboradores podem se engajar, né, nessas metas que a gente está conversando aqui? Olha, a gente conta muito com parceiros de todas as áreas, né? Eu sempre digo que toda liderança é um agente ativo na transformação cultural, né, na melhoria do ambiente de trabalho. E aqui na M. Dias Branco a gente tem muito essa cultura da colaboração, então tem sido maravilhoso contar com todo mundo, né? E eu faço o convite aqui, realmente, que todo mundo, nas oportunidades que tiver, participem das nossas iniciativas. A gente tem um programa Mistura para Todos, tem um programa Levemente, mas realmente, como a Thaís falou, que no dia a dia a gente escolha agir com empatia, ouvir com empatia, né? O quanto mais a gente tiver cuidado uns com os outros, isso vai favorecer tudo isso, né? O quanto mais a gente tiver acolhimento uns com os outros, vai favorecer diversidade e inclusão, vai favorecer saúde mental. E para isso é importante um pouquinho que às vezes eu saia de mim e percebo o outro. E isso é algo que a gente não pode deixar o piloto automático ligado. A gente tem sempre que lembrar, eu preciso muito do outro, né? É aquela história, eu sei até que a gente já tá se alongando, mas vou contar essa historinha bem rápida. Conta. É a historinha de uma pessoa que era das Forças Armadas Americanas e ele é da Força Aérea, né? E utilizava muito paraquedas para poder se sair de situações de perigo, né? Quando acontecia algum problema com a aeronave. E ele sempre dizia, poxa, meu paraquedas me salvou. E aí um dia, ele palestrando, né? Ele ficou famoso e tudo mais. Ele conheceu a pessoa que dobrava o paraquedas dele. Caramba. E ele dizia, olha, talvez você não lembre de mim, mas eu sou fulano. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Ele sempre funcionou, né? Graças a Deus. E aí ele falou, poxa, olha só, para eu ser quem eu sou hoje, eu precisava dele dobrando o meu paraquedas, para eu estar vivo hoje. É verdade. E muitas vezes no dia a dia a gente não para olhar. Então fica aqui o convite, né? Quem é que está dobrando seu paraquedas? Quem você precisa reconhecer? Quem você precisa ajudar? Né? E quem você precisa ouvir e procurar solução junto. Acho que quando a gente genuinamente vivencia isso, a transformação acontece, né? Cici, maravilha, bate-papo super gostoso. Queria estar aqui muito mais tempo, né, conversando com você sobre esse assunto que muito me anima, me empolga e que faz com que a gente se perceba dentro de algo que é maior. Eu acho assim que essa agenda de sustentabilidade que a M. Dias Branco assumiu, ela é algo que traz também muito essa questão de transformação cultural. Porque, como a gente sempre diz, né, a sustentabilidade do negócio, ela não é uma área, ela não é a área de sustentabilidade, pelo contrário, são as outras áreas, as demais áreas, cada uma fazendo a sua parte, pensando de forma diferente, pensando no longo prazo, né, respeitando aí os valores que o negócio vai fluir de forma sustentável. Ele vai ter o quê? Perenidade, ele vai ter constância, sempre respeitando, né, mitigando aqueles impactos negativos, promovendo impactos positivos. Então isso é sustentabilidade, né? É isso mesmo. Quando a gente olha para o todo. Essa Agenda 2030, ela faz a gente refletir sobre isso, né, Thaís? É fazer hoje com o olho no amanhã. É verdade. Aquilo que cada um faz hoje vai contribuir para que a gente chegue nessa agenda, que é o nosso sonho coletivo, né? O nosso sonho de todos aqui. É verdade. Então, Cici, muito obrigada pela sua participação. Vamos juntos aí sonhar, realizar e crescer. Eu convido a todos os nossos colaboradores a continuarem assistindo a série de podcasts Nossos Compromissos 2030. Vem muita novidade boa por aí e a gente conta com vocês, viu? Então, até mais. Tchau, tchau.